Semana que vem, aliás, a gente vive a quaresma para o catolicismo, mas o catolicismo é uma pequena parcela, né, das religiões cristãs, que são várias, são diversas. Mas o que significa, Dai, você cristã, que é você que mobiliza mulheres, que movimenta mulheres, como é que esse período é um período, qual é o seu entendimento por esse momento do ano, e que eu tenho algo a falar que às vezes, sabe, me assusta, sabe, Cibele Rubens? Onde a gente observa o maior índice de violência entre familiares. Eu já dei plantões no clero de pedir a Deus para terminar. Porque era barraco, confusão e gritaria sem precedente. Tá? Eu não sei, o povo fala muita coisa a respeito disso. Eu queria que cada um desse sua opinião a respeito da Páscoa. E porque às vezes os conflitos, né? Não sei, mas que também, e a gente tem que também dar aquela contrapartida para poder inverter essa energia para que ela não fique baixa, ela não tem que subir, certo? E aí, Dai, fala pra gente, por favor. Quando eu vi no seu Instagram, né, a pergunta sobre a Páscoa, aí eu corri ali para a Bíblia. Sim. E fui lá em Lucas 22, capítulo 22, versículo 14, que fala sobre Jesus, né, que ele se reúne com os apóstolos na mesa, e aí ele declara o quanto ele ansiou e desejou aquele momento de ceia, né? E eles comeram juntos na mesa, e ele já sabia que viria o sofrimento dele, né? Que é a morte de cruz. E ele sabia que precisava cumprir a vontade de Deus, né? E ele agradece porque ele pega o cálice, que é representado o sangue, né? E o pão, que representa o corpo de Cristo. Eu me apego a esses dois elementos, porque a mesa a gente coloca carne, bota verdura, né? Bota fruta, muitas vezes é a nossa sobremesa, um pudim, mas a Bíblia ela relata somente do pão e do cálice, né? Então, dois elementos principais ele reparte ali e divide. Então, não importa o que você coloca na mesa, se é só o arroz e o feijão, ou se você de fato tem uma mesa farta. Acho que é esse simbolismo. Jesus era muito simples, né? E ele agradece, ele levanta para os céus, dá graças a Deus pelo alimento, reparte aos discípulos e ele pede que seja feito aquilo em memória dele. Sim. Né? Em memória dele. Então Jesus ele deixa uma mensagem ali dizendo que ele quer ser lembrado. Né? E aí em seguida ele vai para o Jardim Getsêmani, ele faz a oração dele, ele é capturado e aí ele vai para o madeiro, né? Morre, o sangue dele é derramado. Então, no sangue de Jesus eu vejo assim um poder, porque ele não tinha culpa nenhuma. Ele foi julgado, né? Foi crucificado, o sangue dele derramou pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E a Sexta-feira Santa, ela representa justamente isso, a morte de cruz de Cristo, né? E no terceiro dia, quando parecia que tudo tinha se acabado, a Bíblia até declara que escureceu o céu e que ficou aquela sensação de tristeza no ar. E aí no terceiro dia ele volta ressurgindo, né? Ressuscitado. E a Bíblia diz que algumas pessoas ainda ressuscitaram com ele. Então é muito linda ouvir a história de Jesus. Eu sou apaixonada, eu até me emociono porque para mim é o centro de tudo. Deus criou todas as coisas. Então, em seguida ele envia, alguns dias depois, ele envia o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Sim. Né? Às vezes a gente fala assim, alguma coisa me disse que não era para eu fazer tal coisa, eu fiz e me deu mal. Sim. Eu acredito no Espírito Santo, cada um de nós, independente de religião, né, do que segue, o Espírito Santo habita dentro de nós, ele nos dá o direcionamento. Então, para mim, Páscoa é a comunhão, né? Nesses versículos do capítulo de Lucas 22, ele fala sobre comunhão, sobre união, família, a mesa, que é a repartição do alimento, né? O bate-papo, o diálogo e o desabafo na minha casa. Sim. A Semana Santa se cumpre todos os dias, porque o café da manhã é corrido, a janta eu não consigo reunir a minha família, porque hoje mesmo eu vou atender até 11 da noite para estar aqui nesse horário. Então, a minha mesa, eu tento fazer essa simbologia todos os dias, é na hora do almoço. Então,
Então, eu pego as minhas filhas ou o esposo, pega na escola, a gente coloca a mesa, não importa se é o garfo preto com a faca branca, não importa se tá tudo bonitinho, mas a gente arruma a mesa e naquele momento ali a gente conversa, a gente desabafa, reparte o alimento, ouve o que as meninas têm para dizer da escola. É o nosso momento ali de comunhão, de união da família. E foi a maneira mais incrível assim que eu achei no momento do almoço para fazer essa conexão familiar. Então, para mim, a Páscoa é basicamente isso. Comunhão, boa palavra. Eu acho que... Eu quero ouvir aqui um áudio, que eu pedi por ele, certo? Eu pedi pelo esse áudio. Vou botar aí, por favor, Júlio. Júlio, boa tarde, meu amigo. Tá você? Tô aí na sua chegada da caminhada, tô aqui. Mandar um alô pra todo esse pessoal que tá na bancada com você. Um forte abraço pra todos eles aí, viu? Você me escuta, meu amigo. Como é que tá você? Foi bom, o abraço dele foi bom, gostei do abraço. Ele abraço bem amigável. Eu gostei, Júlio, de mandar uma tia dela um abraço daquele em você. Estamos aí, viu? Voltou, né? Voltou, Valdomiro. Silvanete, eu já vou ler aqui. A gente vai conversar aqui no privado daqui a pouco. E você, doutora Cibele? Olha, vamos começar por Rubens e finalizar agora por Cibele. Tá meio calado hoje. Para você, Rubens, a Páscoa e seus significados. A Páscoa é uma festa judaica, não é uma festa cristã. Sim. Ela surgiu lá, quem vê os 10 mandamentos, né? Ou seja, aquelas 10 pragas sobre o Egito. Aí chegou a última praga, que era a praga da morte do primogênito. Aí Deus instituiu a Páscoa, que seria: todos vão se reunir, vão pegar um cordeiro e vão comer esse cordeiro. Se alguém não dá para suficiente para uma família, chama outra, aí ficam juntos. E comam em pé, vestido, com tudo arrumado, comam o cordeiro todo. E se sobrar alguma coisa, queime, porque vocês vão sair daí corrido, porque depois da morte dos primogênitos, o Egito expulsou, saiu corrido de lá. Sim, então, essa é a Páscoa. A Páscoa significa passagem, ou seja, o anjo da morte passou sobre o local onde tinha a marca do sangue do cordeiro e o pessoal tinha comido o cordeiro. Esse é o significado. Aí, já no Novo Testamento com Jesus, a própria Bíblia fala: Jesus é a nossa Páscoa, que Jesus representa o Cordeiro, que foi morto por nós, ou seja, no lugar de nós morrermos, Jesus morreu. Aí a Páscoa para o judeu tem um significado até hoje, é sempre assim: chega, se reúne a família, aí a criança mais nova da família pergunta: o que é isso? Aí o mais velho da família vai dizer: nós fomos escravos no Egito e Deus nos libertou e instituiu a Páscoa. Então é uma coisa familiar. Sim. E uma lembrança do poder de Deus, que Deus, com braço forte e mão estendida, nos deu a liberdade. Então Páscoa é isso: família, liberdade, o poder de Deus e ressurreição. Por isso que nós que somos cristãos comemoramos a Páscoa no domingo, porque Jesus foi morto na Páscoa. Isso. E ressuscitou no domingo. Então a Páscoa significa tudo isso. A sexta-feira veio depois com a morte de Cristo. Foi. Ok. Mas e o que significa para Rubens? É isso. Você, pra mim, homem. é justamente. Você contou a história. Foi, mas é justamente isso. Sim. Libertação e família. Pronto. E aí, dona Cibele? Olha, eu acho o seguinte: nós somos chamados a reflexões constantemente. Eu acho que a nossa reforma íntima e o nosso melhoramento como ser humano, ela perpassa por isso. Todos nós precisamos estar constantemente fazendo reflexões sobre as nossas escolhas, sobre quem nos cerca, sobre as pessoas que entram, as pessoas que saem das nossas vidas, sobre o trabalho que realizamos, a vida que levamos. E a Páscoa, ela também é um momento de muita reflexão. Pensar em Deus, conversar com Deus, é um ato que nem todo mundo sabe exatamente como realizar. Sim. Né? Muitas pessoas oram apenas relatando palavras, né? Dispondo palavras. Mas aquele diálogo, como aqui eu estou fazendo com vocês, dizendo quem eu sou, o que eu penso, como eu estou me sentindo, o que eu gostaria de saber, porque a gente sempre tem perguntas,
né? A vida é cheia de perguntas. O difícil é a gente ter as respostas, ou entender as respostas. Porque às vezes as respostas chegam e a gente não as entende, não as compreende. Então, eu acho que a Páscoa é isso. É mais uma oportunidade de reflexão entre tantas outras que surgem, para que, diante das oportunidades de mudança, com as reflexões, a gente possa realmente colocar em prática. Porque pensar no assunto, mas não pensar na solução para os problemas, não os resolve, né? E todos nós, eu sempre digo isso, em cada janela do mundo existe um problema. Na casa de cada uma das pessoas desse mundo existe um problema. Não são iguais, né? Tem gente que não precisa de dinheiro, não está com problemas financeiros, mas tem os mais variados problemas familiares, tem os mais variados problemas emocionais. A insatisfação do mundo hoje é extremamente grande. E, por incrível que pareça, os mais insatisfeitos, os mais ansiosos, os mais depressivos, estão justamente aqueles que têm muito, que não falta as coisas, né? Por quê? Porque o vazio se estabelece. Aquele que acorda já pensando na luta, ele sai e não pensa muito no assunto. Ele trabalha, ele se cansa, ele está sempre prestando atenção no que ele precisa fazer, ele tem muitas responsabilidades, ele não tem nem tempo para parar, para pensar em vazios existenciais, né? Ele está preenchido por muitas responsabilidades que acabam, de certa forma, colocando ele dentro de uma rotina, que é outro problema, né? Coloca ali dentro de uma rotina cansativa, exaustiva e de pouco ensinamento. Não param muito para pensar. Então, aquele que hoje sente-se de alguma forma vazio, sente-se questionando a vida, questionando valores, questionando alguma coisa, é porque está realmente propenso a evoluir. Quem pensa que não tem nada para mudar, nada para melhorar, de alguma forma está com muito tempo preenchido da sua vida e não está tendo oportunidade de pensar e refletir. Né? Assim. Então, eu acho que é mais uma oportunidade para todos nós e que a gente a utilize com sabedoria. Sim. E para mim, a palavra de ordem da vida é sabedoria. Resumindo, comunhão, sabedoria, família, liberdade. Liberdade. Páscoa. E eu quero aqui só dizer uma coisa a vocês. Pedir, né, na realidade. Às vezes, as famílias demoram muito tempo de se encontrarem, de sentarem à mesa, de existir o diálogo, né, de comer o cordeiro real. Né? A inspiração vem disso, do ser fraterno. Então, assim, quando eu trago algumas experiências, é para que a gente possa modificar. Então, por favor, se permitam dialogar nesse dia, ouvir. Às vezes diminuir as mágoas, as dores, porque a gente é família. E não existe família perfeita. Né? Então, é o momento da gente poder, antes mesmo de começar, às vezes, a comilança. A Bahia tem isso, uma característica muito forte, do caruru, do vatapá. Mas orem e agradeçam a Deus por aquela oportunidade. Porque se a gente traz ele para dentro da sua casa, tudo fica mais leve, mais suave. E diminui os conflitos, né? Diminui as mágoas, as dores. Então, eu acho que é um momento também de refletir e de, acima de tudo, nos amarmos. E para quem quiser trazer o que significa Páscoa, na tarde de sexta-feira, estamos aqui sorteando para você, ouvinte do nosso programa Julen Vieira. São mimos, são alguns mimos mesmo, dados com muito carinho, para você comer um docinho, um chocolate, um coelhinho da Páscoa. Estamos aqui sorteando na tarde de hoje. Basta ligar, então mandar aqui pelo Instagram, 75992036677, é o 75, devagar, né? 992036677. E eu quero aqui dizer, eu falei com o Abraão, tem o 75983384377. Tem aqui, ele tá com o Instagram dele, Abraão França Oficial, e basta acessar também. Eu vou ler aqui algumas mensagens, a gente já volta aqui para o tema. Silvanete disse aqui:
Se for alguma coisa de Páscoa, lembra das crianças daqui do João Paulo, Júlio. As crianças daqui vão ficar muito felizes, porque elas nunca são lembradas. Vamos ver se a gente consegue organizar alguma coisa daí, né não? Né não, Silvio? Vou te mandar um oi aí. Verdade, Sexta-feira Santa é todos os dias, o pessoal tá aqui dizendo. Vamos lá. Projeto Fuxiqueiras de Coração de Maria. Eu recebi um convite para a gente poder fazer um projeto social de mulheres que fazem fuxico. E aí trazem outras mulheres. Bora lá, né? Vamos fuxico marcar. Tricô, né? Fuxico de quê? Tricô. É bom porque... Sim, boa. Você foi assertivo agora. Fuxico. Fuxico de quê? De tecido. De artesanato. Não é fofoca, não é falar da vida dos outros, não. Entendi. Obrigada pela consideração, Luiz. Ronei, um beijo, meu amigo. Estamos aqui no projeto Fuxiqueira. Verdade. O pessoal está aqui dizendo que tem vezes que chega tão cansado em casa que não consegue nem dialogar e parar um minuto para falar com Deus. Isso também acontece, né? Exatamente. Mas estamos aqui não só com Dai. E eu quero falar que Dai, ela é esteticista, gente, especialista em estética. E eu acho assim, Dai, o que eu faço hoje em dia, a gente fala muitas questões de rosto, de corpo, etc. Mas eu gosto de cuidar mesmo do rosto, né? Tirar as rugas, manter a pele saudável. Quais são as dicas para o dia a dia e o que é que você também faz na sua clínica de estética? Hoje em dia está muito em alta, né? A questão da harmonização facial através de botox, preenchimento de lábios, né? De suco nasogeniano. Claro, são investimentos muito maiores, né? Hoje um botox no terço superior, que é dos olhos para a testa, né? Dá mais ou menos 50 unidades. O investimento pode chegar de R$900 a R$1.300. Sim. Mas é investimento, não é gasto, nem custo. Não, eu costumo dizer para as minhas pacientes que o rosto, ele não veste roupa. Né? Então, é o nosso cartão de visita, os nossos olhos, o nosso cabelo, uma sobrancelha bem feita, gente, né? O cabelo pode estar natural, mas a sobrancelha arrumadinha, um batom, uma maquiagem de leve. Hoje o filtro solar, né? Sim. É de extrema importância nesse sol. Hoje, na minha estética, estava batendo 42 graus dentro da sala com o ar-condicionado ligado. Então, é uma boa dica. Filtro solar. Quais geralmente os fatores que a gente pode usar, né? Assim? Olha, a ciência diz que independe. Fator 30 a 90, todos têm a mesma proporção de proteção. Certo. A gente geralmente gosta de comprar o mais caro porque associa que 90, né, o fator de proteção 90 vai proteger mais. Mas a ciência prova que não. Então, a partir do 30, você já está bloqueando a face do sol. Não pode esquecer também do uso do filtro no pescoço e colo. Sim. Né? Porque está o tempo todo à mostra. E as mãos, porque o envelhecimento das mãos também é muito rápido, é uma desidratação, a pele é muito fininha das mãos, né? Então tem que estar sempre protegendo as mãos. E cuidado diário, né? O famoso skincare. Sim, fala um pouquinho. Peraí, já 17 horas e 56 minutos, daqui a pouco a gente tem intervalo. O skincare, o que é skincare? O povo só fala inglês, é limpeza. É a sua higiene. A higiene. Isso, diária, facial, né? Então, o skincare, ele tem que ser a base de um sabonete de pH neutro ou de pH ácido para quem tem manchas, né? Qual é a função do sabonete? Além de higienizar, porque muita gente gosta de usar o sabão de bebê, né? Aquele granado amarelinho. Ou pode falar a marca, meu Deus. Minha filha. Ou Johnson & Johnson, do amarelinho também. Ele tem pH neutro. Boa. E ele é usado da cabeça aos pés, né? Os bebês, eles lavam, né? A gente lava o bebê da cabeça aos pés. Então, a face pode ser higienizada com esse sabonete. Mas ele simplesmente só vai tirar a sujidade. A oleosidade, ele não vai ter esse poder. Então, a gente precisa de um sabonete mais agressivo, que seria um de ácido glicólico ou salicílico, para quem tem muita acne, né? O glicólico é para quem tem a pele muito oleosa. Então, tá aí uma dica, né? Quando for procurar
na farmácia ou no supermercado, eu sempre procurar com essas bases. Então, eu preciso higienizar a minha pele. Não pode ser com sabonete do corpo. O sabonete do corpo é específico. Eu faço isso direto. O sabonete em barra, não, gente, de forma alguma. De preferência, até o líquido. Porque o sabonete em barra, ele tá ali no sanitário, né, no banheiro, e as bactérias que tá ali do banheiro, ele repousa sobre o sabonete Mas o em líquido barra. que eu tomo banho, que eu lavo o rosto, pode ou não? Não, se ele for também. pro corpo, não. Tem que ser um específico mesmo pro rosto. Tá vendo que meu marido se cuida melhor do que eu, que o dele tá lá no banheiro. E Os meninos, tá é lá. verdade. Ó, gente, 40% dos meus clientes são homens. São, Dai. São homens, 40%. Eles se cuidam olha, de fato. eu vim desprovida. Eu pedi a Deus um cabelo que me desse muito trabalho. Eu disse, eu não faço isso não. Eu sou uma pessoa tão ocupada. Graças a Deus o cabelo ó, passa a escova, penteia e pronto. Até uma escova é 10 minutos pra ser feita. A sobrancelha também não veio falha, então é só Acho que a gente fazer combinou rapidamente. Olha, minha filha, tirando o batom, não me lembro nem de um lápis para passar no olho. Então, assim, eu não sei. Eu acho que a gente nasce. Porque tem gente que, nossa, é muita vaidade. E eu não, eu sou desprovida de vaidade. E tô desde outubro, né, realmente cuidando do peso. Dei uma diminuída de 12 quilos. Tô fazendo academia, estou 6 meses, meu Deus, tô igual os drogados. Eu venci, eu tô 6 meses, mais um dia. É mesmo, Tô igual os drogados, minha gente. Como? Mais um dia, oh, que De maravilha. quê? Não, mais um dia Mais um dia como? pra academia. Ah, sim. Não estou Você falhando. não sente prazer não indo? Não, eu estou sentindo imenso prazer. Ah, que bom. Mas assim, minha gente, os primeiros 2 meses foram mortos, traumáticos. foram terríveis. É isso que eu digo. Se você não tiver realmente um objetivo, você não faz. Vamos dar um intervalo para Ave Maria. 18 vamos. horas em ponto na Rádio Educadora FM. Minuto. A gente volta já. Minha filha, que